Agora vamos falar da peça mais traiçoeira do xadrez e a mais confusa, talvez, de aprender, que é o cavalo, tá certo? Diferente das outras peças, que digamos que elas se movem em várias direções, andam quantas casas quiserem, o cavalo ele pula, tá certo? Ele vai ser uma peça que pode pular por cima das outras peças. E classicamente, o pessoal sempre fala, né? O cavalo anda em L, o cavalo anda em L. Mas como é que funciona essa andada em L do cavalo? Certo? O pulo dele vai ser o seguinte. Você vai escolher uma das 4 direções. Ele anda duas para nessa direção que você escolheu. E depois ele dobra à esquerda ou à direita. Uma casa. Mas perceba que ele não anda cada uma dessas casas, mas ele dá um pulo. É como se ele se teletransportasse para essa casa resultante. Então, por exemplo, ele anda 2 casas para a esquerda e uma para baixo. Ou então 2 casas para a esquerda e uma para cima. Ou então 2 casas para cima e uma para a esquerda. Ou 2 casas para cima e uma para a direita. Ou 2 casas para a direita e uma para cima ou para baixo. Ou 2 casas para baixo e uma para a esquerda e outra para a direita. Tá certo? Então você vê que esse cavalo aqui que está no centro, ele tem 8 casas para a qual ele pode pular. E a captura dele vai funcionar em peças que estão nessas casas que ele ataca. Tá certo? Ele não vai poder, por exemplo, pegar uma peça que está no caminho que você escolheu do pulo. Ele vai só no canto final do pulo. Tá certo? Esse cavalo aqui que está na ponta, por exemplo, ele pode pular ou para F7 ou para G6, né? 2 para baixo, uma para a esquerda, 2 para frente, 2 para a esquerda e uma para baixo, por exemplo, né? Ele não vai poder ir para outras direções porque isso seria fora do tabuleiro, né? É mais complicado, mas com o tempo, enquanto você for jogando, você vai entendendo melhor. Vai ficando mais medular esses pulos do cavalo. E por essa é uma peça um pouquinho mais confusa, por isso que se torna tão traiçoeiro, digamos assim. Né? Esse cavalito aqui de D4, por exemplo, ele pode capturar o peão de E6. Ele também pode capturar o peão de C6. Também pode capturar o peão de C5. Ele, por exemplo, não pode capturar esse peão em C4, mesmo que esteja teoricamente no caminho do pulo dele. Mas lembra que ele não se move, ele pula. Então por isso que ele pode pular por cima do peão de C4 para pegar esse peão aqui em B5. Então ele pode pular por cima aqui e pegar essa torre de B3. Pular por cima e pegar essa torre, esse bispo de C2. Também pode pegar esse peão em E2. Também pode pegar esse peão em F3. E até esse peão em F5. Mas não pode pegar o peão de F4. Mesmo que esteja no caminho, ele só vai para o canto final, né? Não dá para pegar as peças tudo de uma vez. Só para mostrar aqui novamente os pulos que ele pode dar. Vocês veem que um cavalo no centro do tabuleiro, ele pode ir para várias casas diferentes, né? Ele é quase um polvo, né? Tem 8 cantos que ele pode pular. Agora, novamente, pegue o seu tabuleirinho e me diga se essa posição cheque, checkmate ou é afogado. Nessa posição, vocês veem que o cavalo de F7 ele ataca o rei em H8, né? Faz parte do caminho do pulo dele, né? Vamos só fazer todas as casas de pulo, só pra gente ver. E não importa que tenha peças no meio, ele continua ameaçando, porque ele pode pular por cima das outras peças, certo? Vocês veem que o rei não tem pra onde ir, porque ele está obstruído por suas próprias peças. E nenhuma dessas peças consegue capturar o cavalo. O bispo só anda na diagonal, a dama não pode pular por cima do bispo e pegar o cavalo, e essa torre só anda para a esquerda nesse caso. Não consegue ir para a diagonal para pegar o cavalo.
Então nessa situação é checkmate. Checkmate. Só com cavalinho. E nessa posição? Nós vemos novamente que o rei preto está em xeque, por causa do nosso cavalo branco de Napoleão. E ele não pode escapar nem para H7, nem para G7, porque o nosso rei branco bloqueia essas casas, e rei não encosta em rei. E a própria torre bloqueia G8, certo? Porém, as negras podem capturar nosso cavalo com o seu cavalo de D8, né? Sempre ficar atento para o outro cavalo também, que também é traiçoeiro, tá bom? Então essa posição é só cheque, porque você consegue defender o cheque capturando o cavalo agressor. E nessa posição, se um cavalo é traiçoeiro, 2 é mais ainda, né? Que fica bastante confuso. Mas veja que o rei não está em xeque, certo? É importante notar que um cavalo que está em casa branca, ele só consegue atacar casas pretas, casas escuras, né? Ele nunca vai atacar uma casa clara. Então ele é meio que o contrário do bispo, né? Que o bispo só fica numa mesma diagonal, numa mesma casa, na mesma cor. E o cavalo ele gosta de pular de uma cor para outra, né? Ele sempre vai pular do branco para o preto, do preto para o branco, né? E como a gente tem cavalos brancos, cavalos que estão em casas claras, o rei em casa clara ele está seguro, né? Ele não está sendo atacado de jeito nenhum. Já fica essa dica aí para você. Porém, vocês veem que essa casa é controlada pelo nosso cavalo, essa casa é controlada pelo nosso outro cavalo, essa casa é controlada pelo rei e pelo cavalo, e essa casa é controlada pelo rei. E o rei preto não pode capturar esse cavalo porque ele está numa casa também controlada pelo rei branco. E já que o rei preto não está em xeque, isso aqui é um afogado, né? Uma posição de empate, mesmo que você tenha 2 cavalos. Agora você vai pegar o seu tabuleiro e vai me dizer como dar mate com as brancas em uma jogada. Muito bem. Cavalo G3, checkmate. O rei preto não pode fugir para G1 nem para G2, porque o nosso rei controla essas casas. E a torre de H2 impede a fuga do rei. Ele não pode capturar a própria peça, né? Então, é checkmate. E nessa posição, como é que eu posso dar checkmate em uma jogada? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Cavalo G3, checkmate, né? Só que dessa vez, quem controla as casas G1 e G2 não é nosso rei branco, mas é as próprias peças do adversário bloqueiam a fuga do rei. E esse bispo aqui não vai poder capturar o cavalo, nem essa torre, né? Então é um rei que fica preso, enterrado pelas próprias peças. Agora, para terminar, e nessa posição? Um pouquinho mais complicado, né? Muitas peças, mas como a gente pode dar checkmate em um lance? Para dar essa resposta, você tem que perceber que a dama de F2 ela está cravada pela torre de F8, certo? Essa dama não pode sair dessa coluna. Então, quando eu dou esse cheque, que é o cheque com sobrenome, né? Checkmate, a dama não pode capturar o cavalo, porque ela está cravada pela torre, né? A gente aprendeu que era cravado na aula anterior. E o cavalo dando esse cheque, ele dá o cheque em F1 e também controla essa casa de escape para o rei em E2. Ele não pode fugir para cá, porque ele continuaria em cheque do cavalo. E não pode fugir nas outras direções, porque ele é bloqueado pelas próprias peças, né? Então esse aqui é checkmate. Se você dar esse cheque, a dama realmente não pode capturar o cavalo, né? Continua sendo cheque, mas o rei consegue fugir para E2, por isso que não é checkmate. Tá bom? Basicamente isso, temos só mais uma peça para ver, que é o peão. Até a próxima aula.